Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Eu sou o pastor Matusalém Especialista e estou de volta para trazer detalhes importantíssimos sobre a vida e o ministério de Tomé. Exatamente, meu amigo e minha amiga. Eu vou deixar pérolas, detalhes importantíssimos sobre Tomé, o discípulo incrédulo. E eu recomendo que você pegue o papel e a caneta e se aproxime, chegue bem pertinho para fazer todas as anotações possíveis. Mas antes de tudo, eu gostaria realmente que você se inscrevesse no meu canal, deixasse o like, curtisse meus vídeos e ativasse o sininho para receber novas notificações. Então, meu amigo, assista esse vídeo até o final e não se esqueça de comentar aqui na descrição, tá bom? Então, o primeiro detalhe que eu vou deixar para vocês em relação à vida de Tomé é o seguinte, pessoal. Tomé tinha vários nomes. Exatamente, Tomé tinha vários nomes. Então, geralmente, ele é conhecido como Tomé. E essa palavra Tomé é uma palavra ou um nome aramaico. E quando você traduz esse nome de Tomé, ele se transforma em Tomás. Tá bom? Tomé, Tomás. Então, este nome, Tomé, é aramaico. Ou, em grego, ele era chamado de Dídimas, que significa o gêmeo, aquele que nasceu gêmeo. Essa questão do nome também é muito legal, porque quando Tomé fosse fazer missão entre os judeus, ele poderia ser chamado de Tomé. E quando Tomé ia fazer missão entre os gentios, entre os gregos, então esse Tomé era chamado de Dídimas, que significa aquele que é gêmeo. Isso aqui é muito legal porque em cada país o discípulo recebia um nome diferenciado, de acordo à nacionalidade, ou seja, de acordo o ponto linguístico, o idioma daquele país. Esse Tomé, pessoal, também era chamado de Judas Tomé. O nome verdadeiro de Tomé era Judas. Mas como entre os apóstolos existiam 4 Judas, esse Judas recebeu o nome de Tomé e depois recebeu o nome de Dídimas, que quer dizer aquele que é gêmeo. Já anotou tudo isso aí? Então, parabéns, parabéns. O primeiro detalhe que você está aprendendo é que Tomé tinha vários nomes. Ele era chamado de Tomé, era chamado de Thomas ou Tomás, era chamado também de Dídimas e era chamado de Judas Tomé. Isso aqui, pessoal, são detalhes importantíssimos para você colocar na introdução do seu sermão. Esse Tomé, pessoal, é conhecido como o discípulo que duvidava, o discípulo incrédulo. Segundo a história, esse Tomé era filho de Alfeu. Exatamente, Tomé era filho de Alfeu. E o nome da mãe de Tomé era Maria. Então, pessoal, o nome do pai de Tomé era Alfeu. O nome da mãe de Tomé era Maria. Isso é muito importante porque esses detalhes geralmente você não encontra facilmente aqui no Brasil. Então, são detalhes de primeira mão. Porque se você perguntar isto na sua faculdade, basicamente ninguém vai saber responder. Ou provavelmente ninguém vai saber responder para você qual que é o nome do pai de Tomé, qual que é o nome da mãe de Tomé. Então, esse Tomé era gêmeo.
porque o nome Tomé em aramaico aponta realmente que Tomé era gêmeo. Era gêmeo. E surge uma pergunta para você. Qual é o nome do irmão de Tomé? Olha a pergunta, pessoal. Pergunta que você não encontra basicamente em canto nenhum. Mas eu estou deixando para vocês. Porque aqui no meu canal você encontra pérolas, detalhes que você realmente não encontra em outros lugares no Brasil. Então, pessoal, qual é o nome do irmão de Tomé? Pessoal, se Tomé era filho de Alfeu com Maria, isso significa que o irmão de Tomé era Mateus e Tiago. Mateus e Tiago eram irmãos de Tomé. Ou seja, segundo a história, Tomé era irmão gêmeo de Mateus. Mateus era um Levi, cobrador de impostos. Mateus também foi um apóstolo. Mateus também escreveu o livro de Mateus. Esse Mateus que escreveu o livro é irmão de Tomé. Isto é baseado na história. E também tem respaldos bíblicos para confirmar essa ideia. Tá bom? Tem respaldos bíblicos sim. E agora vai surgir outras perguntas importantíssimas que para você é de suma importância. Onde Tomé nasceu? Olha a pergunta, pessoal. Onde nasceu Tomé? Ou onde Tomé nasceu? Então, pessoal, Tomé nasceu em Gadara. Exatamente. Você se lembra daquela cidade onde tinham 2 endemoniados de Gadara? Então, Tomé nasceu naquela cidade de Gadara. Em algumas traduções é chamado Gadará, mas aqui no Brasil é Gadara. Então, esse Tomé nasceu em Gadara, a cidade que tinham 2 endemoniados terríveis. Em meus livros, eu falo o nome dos endemoniados de Gadara. Em meus livros tem o nome dos endemoniados. Em meu livro tem todos os detalhes sobre Tomé, tá bom? Mas eu estou deixando aqui esses detalhes para títulos de informações, porque em meus livros os detalhes são muito mais profundos, é claro. Aqui são pérolas pequenas em relação aos detalhes que eu deixo em meus livros. Mas, pessoal, eu estou deixando para vocês uma questão geográfica para você entender onde nasceu Tomé. Tomé nasceu em Gadara. É uma pergunta que quase ninguém sabe responder. Somente 10% dos brasileiros vão saber responder essa pergunta para você. Agora, esse número vai subir, porque eu estou colocando nas redes sociais e daqui a pouco está todo mundo sabendo realmente que Tomé nasceu em Gadara. E Tomé, pessoal, quando aceitou Jesus, quando Tomé seguiu a Jesus, Tomé tinha basicamente 34 anos de idade. 34 anos de idade. Então, Tomé conhecia os 2 endemoniados de Gadara. E pode observar que, segundo a história nos livros mais antigos, diz que foi Tomé que pediu que Jesus fosse a Gadara para expulsar os demônios, a legião daqueles 2 endemoniados. Foi Tomé que chamou Jesus. Tomé chamou Jesus para Gadara, para expulsar a legião dos 2 endemoniados de Gadara. Tá bom? Isso aqui é muito importante porque a história também vai dizer que Tomé, antes de levar Jesus para Gadara, Tomé foi até o centro da cidade de Cafarnaum, que era a cidade capital da Galileia, e comprou roupas para os endemoniados de Gadara. Isso é interessante porque quando Jesus expulsou os demônios dos 2 endemoniados, quando Jesus expulsou a legião, a história bíblica em Marcos
vai dizer que os endemoniados vestiram roupas novas. Por que que os endemoniados vestiram roupas novas? Porque, segundo a história, foi Tomé que comprou roupas novas para os endemoniados. Isso aqui é muito forte, pessoal, porque todo mundo fala que Tomé era incrédulo, mas Tomé tinha tanta fé na obra de Jesus que antes da cura, Tomé já tinha comprado roupas para os dois endemoniados. Isso aqui você não vai encontrar em canto nenhum aqui no Brasil, tá bom? Só em meus livros mesmo. Nas redes sociais não tem essas informações, tá bom? Mas aí vai surgir outra pergunta. Pastor Matusalém, quem levou as roupas para o endemoniado? Pessoal, as roupas foram levadas dentro do barco de Pedro, porque Jesus estava no barco de Pedro, indo para Gadara, expulsar os demônios dos dois endemoniados. E aí a história bíblica fala que Jesus dormiu no barco, em cima de um travesseiro. Só que no original, Jesus dormiu em cima de uma sacola. Exatamente, de uma sacola com roupas. Então, pessoal, Tomé comprou as roupas lá em Cafarnaum, que era uma cidade marítima. E então Tomé pegou a sacola de roupas e colocou dentro do barco de Pedro. E então Pedro foi remando o barco e no meio da estrada Jesus dormiu em cima das roupas dos endemoniados. Pessoal, é o travesseiro de Jesus, tá bom? Isso aqui você não vai encontrar em canto nenhum aqui no Brasil. Mas existem livros importados que você vai encontrar essas pérolas, tá bom? Existem livros aramaicos, né? No rodapé de algumas bíblias pechitas, você vai encontrar esses detalhes, tá bom? Mais aprofundados. Quando Tomé morava lá em Gadara, Tomé era pedreiro ou carpinteiro, não é verdade? Porque a Bíblia diz que Jesus era carpinteiro, mas a palavra no original não é carpinteiro, tá bom? No original é pedreiro. Então, qual era a profissão de Jesus? Pedreiro, pedreiro, e não carpinteiro, como muitos falam no Brasil, tá bom? Qual era a função de Jesus? Pedreiro. Qual era a função de Tomé lá em Gadara? Então, pessoal, lá em Gadara, Tomé era pedreiro. Foi através dessa profissão de pedreiro que Tomé conheceu Jesus. Segundo uma história antiga, Tomé foi trabalhar em Nazaré como pedreiro. E lá em Nazaré, Tomé conheceu Jesus. Entendeu? Então, essa amizade de Jesus com Tomé era antiga. Era antiga, tá bom? Era antiga. Mas a história conta, pessoal, que Tomé saiu de Gadara e foi para uma das cidades da Galileia. Em meus livros eu falo o nome da cidade, detalhes mais aprofundados, tá bom? Então, esse Tomé foi morar em uma das cidades da Galileia. E Tomé se tornou um pescador e era praticamente rival de Pedro. Tomé trabalhava na pescaria em uma parte do mar da Galileia e Pedro trabalhava em outra parte. Então tinha uma concorrência muito grande entre Tomé e Pedro. É por isso que tem aquela história que Tomé e Pedro não se davam bem por causa dessa questão das pescarias, tá bom? Ou das peixarias. E aí, pessoal, esses detalhes vocês vão colocar na introdução. São detalhes importantíssimos, tá bom? Detalhes que você não encontra facilmente aqui no Brasil, mas em meus materiais você vai encontrar todos esses detalhes aí para títulos de informações, tá bom? Outro detalhe, pessoal, é que Tomé foi o sétimo na sucessão. Tomé foi o sétimo escolhido. Olha que legal, pessoal. Então, Tomé
é o número 7 na escolha. Primeiro, Jesus escolheu André, Pedro, Tiago, João. E em sétimo lugar, Jesus escolheu Tomé. Então, pessoal, a posição de Tomé, a posição ministerial de Tomé na hierarquia dos apóstolos, ou no clã dos apóstolos, estava em sétimo lugar. Tomé era o sétimo. A posição de Tomé estava em sétimo lugar. E todos os discípulos, além de ter uma posição na hierarquia, também tinha uma função, um trabalho. Então, Pedro era o guarda-costa de Jesus. Pedro era o guarda-costa. Ninguém tocava em Jesus, que Pedro arrancava a orelha ou o pescoço. Tá bom? Então, Pedro era o guarda-costa. Por exemplo, João, o discípulo amado, era o escrivão, que era o biográfico, que escrevia tudo. André, né? André era o psicólogo. André tomava conta dos apóstolos, dava o suporte dentro da psicologia dos apóstolos. Então, assim, cada um dos apóstolos tinha uma função, tinha um ministério, tinha um trabalho. E aí eu faço uma pergunta para você. Qual era a função de Tomé? Então, pessoal, no livro eu vou deixar essa pérola, porque Tomé tinha duas funções. E aí, pessoal, no livro eu deixo duas mensagens sobre Tomé, duas mensagens poderosas. A primeira mensagem que eu deixo no livro sobre Tomé é o seguinte: 7 características positivas de Tomé. Este é o primeiro sermão, 7 características positivas de Tomé. O segundo sermão, eu vou falar sobre as 7 características negativas de Tomé. Então, Tomé tinha duas personalidades, 7 características legais, que dá para você formalizar um sermão de primeiro mundo, e também 7 características negativas, que servem para você formalizar um sermão de primeira qualificação. Então, você vai aprender tudo sobre Tomé em meus livros. O nome dos filhos de Tomé, Tomé tinha 4 filhos. Tomé tinha 4 filhos. Então, em meus livros, você vai saber o nome dos filhos, o nome da esposa de Tomé, porque Tomé era casado. Aliás, a maioria dos apóstolos eram casados. Pedro era casado, porque Pedro tinha sogra, não é verdade? Paulo era casado, porque Paulo era fariseu. E o nome da esposa de Paulo era Abigail. Então, em meus livros, eu vou deixar também para vocês o nome da esposa de Tomé. Eu também vou deixar o nome dos filhos. Eu vou deixar também o nome da tribo. De qual tribo pertencia Tomé? Ou seja, Tomé pertencia a qual tribo de Israel? Ele era da tribo de Efraim? Ele era da tribo de Judá? Ele era da tribo de Benjamim? De qual tribo era Tomé? Você sabe? Então eu vou deixar esses detalhes todos em meus livros. E também, pessoal, eu vou deixar detalhes importantíssimos sobre a missão de Tomé. Porque Tomé, depois do Pentecoste, se transformou em um grande apóstolo. E aí Jesus escolheu Tomé e o enviou para uma outra nação. Você sabe qual foi a nação que Tomé pregou a palavra? Então, vou deixar esses detalhes no meu livro. Um exemplo também. Você sabe como que aconteceu a morte de Tomé? Então, você sabia que Tomé foi jogado dentro de uma jaula pegando fogo, mas não morreu? Exatamente. Eu vou deixar todos esses detalhes. Vou deixar detalhes também como que Jesus escolheu Tomé para essa missão. Entendeu? Então eu vou deixar todos esses detalhes sobre Tomé em meus livros. Porque existem bíblias de estudos, bíblias de rodapés, que você compra, mas estas bíblias de estudos não tem aquele detalhe impactante. Entendeu? Não tem aquele detalhe chamado detalhe das águas profundas. Não tem.
Mas em meus livros você vai encontrar a água profunda do conhecimento. Eu estou falando, pessoal, dos 3 livros. Eu lancei 3 livros. O livro do Gênesis, com mais de 700 páginas. Esse livro do Gênesis, a revelação completa, ele trata de assuntos tanto do Antigo como do Novo Testamento. Detalhes históricos e escatológicos que a maioria dos estudiosos ainda nem pensaram em falar. Esse livro aqui é poderoso, tem mais de 700 páginas e mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Esse livro é muito bom, eu recomendo, tá bom? O segundo livro que eu lancei é o livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Pessoal, esse livro dos sermões e as pérolas do conhecimento é muito bom para pregadores e pregadoras, porque nesse livro contém mais de 700 páginas, mais de 1000 pérolas, mais de 250 nomes anônimos da Bíblia Sagrada, entendeu? E contém mais de 50 sermões derivados dos originais mais antigos do mundo. Não é aquela mensagem, aquele sermão, aquela palestra que você já ouviu. Não, nada disso. Nesse livro aqui não tem blá blá blá. Esse livro aqui é poderoso porque traz o original, a história original, tá bom? E esse livro tem mais de 700 páginas. É uma pérola do conhecimento. É o segundo. E o terceiro livro, pessoal, o terceiro livro que eu fiz é este livro. Livro ministerial, A Olaria de Obreiros. Pessoal, este livro, A Olaria de Obreiros, é maravilhoso. Porque com este livro você vai aprender coisas ou detalhes que somente os verdadeiros mestres sabem. Entendeu? Então, com este livro aqui, meu irmão, você vai desempenhar uma função ministerial e eclesiástica de excelente qualidade. Você, com este livro aqui, vai ser um obreiro de primeiro mundo, de primeira categoria. Porque esse livro ministerial, A Olaria de Obreiros, para líderes e lideranças, contém mais de 500 páginas, repletas de detalhes em hebraico, aramaico, grego e latim. Detalhes que a maioria dos mestres ainda não ensinaram em nossas escolas, tá bom? Nesse livro aqui você vai aprender que cada ministério eclesiástico tem uma bandeira. Por exemplo, a Bíblia fala de 5 ministérios poderosos, não é verdade? Que é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. São 5 ministérios. Então, pessoal, esse livro aqui vai apresentar os 5 ministérios e apresentar a bandeira de cada um desses ministérios. Por exemplo, o apóstolo, a bandeira do apóstolo é o leão. O profeta, a bandeira do profeta é a águia com o martelo. Evangelista, a bandeira do evangelista é a cruz. E assim sucessivamente. Mas além, pessoal, desses detalhes, esse terceiro livro vai apresentar a bandeira eclesiástica dos presbíteros, dos anciões, dos bispos e assim sucessivamente. Então, cada ministério, começando de cooperador, diáconos, não é verdade? Cada um deles tem uma bandeira. E esse livro vai tratar com a logomarca da bandeira de cada ministério. A logomarca da bandeira de cada função apostólica. Então, meu amigo, adquira imediatamente esse terceiro livro. Livro ministerial, A Olaria de Obreiros. Isso aqui, pessoal, é uma olaria. Esse terceiro livro tem vários sermões para você pregar em sua igreja. Nesse livro também, pessoal, você vai encontrar a história de vários personagens da Bíblia Sagrada. Mas não é aquela história que todo mundo conhece, não. Porque este livro traz detalhes em hebraico, aramaico, grego, latim, tudo traduzido para o português. Então, adquira os 3 livros imediatamente. Adquira.
liga para mim no número que eu vou deixar aqui do meu lado, tá bom? Que o DDD é de Goiânia, 629-9408-0257. Liga para mim ou mande uma mensagem de WhatsApp e adquira os 3 livros na promoção. Na promoção. Ligando ou mandando uma mensagem, você compra na promoção. Lá no Mercado Livre, você pode acessar Matusalém Especialista. Lá no Mercado Livre. E lá no Mercado Livre, você vai comprar parcelado até em 12 vezes. Os 3 livros. Lá no Mercado Livre. Matusalém Especialista, tá bom? Lá no Mercado Livre. Para você comprar os 3 livros parcelado. Mas comigo, você compra na promoção. Lembrando, pessoal, que eu estou trabalhando no 4º livro. Livro de Ouro. Pessoal, eu estou lançando em 2022 o livro de ouro do pregador absoluto, a Shekinah do conhecimento. Anote aí, livro de ouro do pregador absoluto, a Shekinah do conhecimento. O 4º livro do pastor Matusalém Especialista. Então adquire os 3 para se preparar para adquirir o 4º livro. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O 2º livro do pastor Matusalém Especialista já foi publicado e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos, que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No Livro dos Sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 629-9408-0257.